Olá, boa noite. Eu sou a Viviane Garbellini. Esse é o Midiato Debate, Direito e Movimentos LGBT+. Boa noite. Boa noite, Vitor. Olá, Vivi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Cheguei. Chegou, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo bacana. Espero que não dê nenhum problema, espero que a gente consiga salvar, espero que dê tudo certo. Vamos torcer, força. Força! Boa noite para quem está entrando agora. Rosana, minha orientadora, coordenadora do Midiato. Chique. Boa noite. Juliana Doreto, que foi quem fez a entrevista comigo na semana passada. Legal, foi ótima a entrevista, inclusive, acompanhei também. Muito obrigada. Minha tia, Maria de Fátima Garbellini, que é também pesquisadora, professora universitária. Olha aí, que Aí a chique. gente vai conversando um minutinho até entrar Claro, um pouquinho mais de gente. claro. Tudo tranquilo. E ajeitando o cabelinho também. Eu não posso participar dessa etapa. Você Ela é não tem lugar de exclusivamente fala. nenhum. Totalmente seu esse processo. Já tive, não mais. Não mais. Não mais. Tá. Eu fiz aqui algumas anotações para eu não me Claro, perder, porque você sabe que eu falaria sobre esse tema durante 3 horas, né? exato, exato. Eu Mas acho que é um você. É um tema que a gente já debateu algumas vezes, né? Eu acho que é super bacana a gente seguir nesse debate com alguns recortes, né? Porque senão a gente fica Isso, conversando aqui sobre várias horas. com um pouco mais de foco. Vou esperar só Certo? mais um minutinho também. Enquanto isso, se você quiser falar alguma coisa. Ah, você Como quer é que que eu você me tá? Tá apresente? tudo bem? Pode ser? Não, ainda não. O Tá começo bom, oficial não é esse ainda. Agora só não tá. sei. Então, tá tudo ótimo. Espero que vocês Tudo bem? estejam todos bem, né? Nesse desafio, nesse cenário desafiador que a gente tem tido. Eu acho que essas iniciativas, como a do Mediato, né, que a Vivi está atuando hoje especificamente, que participou na semana passada, que vai ter uma programação aí de julho para vocês, né, com o professor Luiz Mauro também, com o Cauê, com outros convidados. É uma forma super interessante de resistência da academia, né, da gente continuar debatendo, da gente continuar mantendo esses vínculos, não só vínculos afetivos, né, mas também vínculos de trabalho, um vínculo de interesse de pesquisa, de compartilhamento. Eu acho que tudo isso é muito importante. E na maioria das vezes, na academia, esses assuntos também são afetivos, né? São assuntos que a gente tem um super interesse, um vínculo pessoal, né? E por isso escolhe atuar nessa vida, nessa linha. Assim como você falou também, eu acho que na sua entrevista, né, de como você chegou no seu tema, como Uhum. isso se aproxima, né? Então, eu acho super parabéns a vocês, eu fico super honrado de estar aqui hoje. E estou sempre à disposição. Se vocês precisarem, Ah, a gente segue na parceria. então, eu vou começar agradecendo o seu convite. Aliás, agradecendo o seu aceite do meu convite. Eu já convidei De você tantas vezes, né, Vi? Exatamente, a gente se convida para muita coisa, academicamente. Então, agradeço o Claro. aceite do seu convite. Então, boa noite para quem está aqui. Eu sou a Viviane Garbellini, esse é o Vitor Varcelli, e esse é o primeiro Midiato Debate. Nesse primeiro Midiato Debate, a gente vai falar sobre direito e movimento LGBT+. Então, eu vou começar fazendo a minha apresentação. Para quem não me conhece, né? Eu sou graduada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, mestre em comunicação também pela Faculdade Casper Líbero e doutoranda lá na ECA agora, parte do grupo Midiato. E os meus estudos são em comunicação e audiovisual com enfoque em gênero e sexualidade, né? E também em Uhum. feminismos, né? Que é o tema da minha vida. O Vitor é graduado é bacharel em Direito, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é Uhum. importado, como eu também sou Claro. importado de Goiás. Ele é importado lá de Natal, mestre em comunicação pela Faculdade Casper Líbero e professor da Casper Líbero.
E o Vitor trabalha com uma noção de direito interdisciplinar, né? Não é aqueles estudos por dentro dos artigos e da Constituição de uma maneira muito específica, mas de um olhar mais interdisciplinar, levando em consideração a cultura, os estudos culturais e também outras disciplinas que interessam a gente, né? Como a sociologia, a antropologia e ciências humanas em geral. Então, hoje a gente não vai falar juridiquês, né? A gente vai falar sobre direitos de uma maneira mais aberta, mais ampla, relacionando com a comunicação e com o audiovisual. Quer fazer mais algum adendo na sua apresentação? Te apresentei bem? Bem, eu acho que esse é o principal, né? Eu não sou necessariamente um especialista em movimento LGBTQ+, né? Eu trabalho muito com direito e comunicação, principalmente com democracia digital, cidadania, exercício de direitos, né? E o convite da Vivi, eu acho que combina bem isso, né? Trazer um pouco da vivência que ela tem, né, na questão de gênero, na questão dos movimentos LGBTQIA+, né, na questão dos feminismos, e tentar relacionar isso com comunicação e com direito, né, com exercício da democracia, com cidadania e etc. Eu acho que é super isso mesmo, Vivi. Agradeço mais uma vez o convite, né, e parabenizo a iniciativa do Midiato. Acho que vocês estão fazendo um trabalho no Instagram super interessante. Entrei essa semana no blog de vocês, está tudo bonitinho, separadinho, e-books, podcasts, etc. E eu acho que isso torna o conhecimento acadêmico mais acessível, né? Algo que é complementar aos nossos estudos, aos artigos, aos doutorados, mestrados e etc. Não substitui em nenhuma maneira, mas é uma porta de entrada, né? Algo ali que permite que a pessoa tenha interesse em ler um doutorado, ou ler um mestrado, eventualmente fazer, se aproximar da academia. Eu acho que isso é digno de mérito e fico feliz de estar participando aqui desse início. Isso é ótimo. Eu acho que o Midiato, ele é um grupo que já tem mais de 10 anos, eu faço parte há pouco tempo, mas eu estou tentando também entrar nisso de produzir um conteúdo que abra um pouco mais, que leve um pouco mais a universidade para fora dos muros da universidade, inclusive nesse momento em que a gente nem pode ir para a universidade, literalmente, né? Que a universidade está virando uma outra coisa nesse momento, que são as aulas que são online, as coisas feitas pela internet. E esse eu acho que é um bom momento da gente buscar novas maneiras, novas linguagens de falar não só com quem está no grupo, com quem está lá na pós-graduação ou na graduação, mas também com outras pessoas que podem se interessar. Claro. E eu acho que a gente precisa fazer as pessoas ligarem para isso. Eu acho que as pessoas precisam entender melhor o porquê que essa pesquisa importa, né? Por que fazer pesquisa e ficar estudando e ficar lendo e ficar conversando importa socialmente, né? Então é uma coisa que já existia antes de mim, o blog, o site super bem feito, presença no Facebook e tal, e agora eu estou tentando contribuir abrindo essa frente aqui do Instagram, algo ainda experimental, né? Como eu falei, esse é o primeiro Midiato Debate. Na semana passada foi o primeiro Midiato Entrevista, e a gente está testando formatos para tentar fazer com que a gente leve mais informação e sempre de maneira mais trabalhada. Então, eu queria começar com isso. Você pode me cortar, porque você sabe que eu ficaria falando muito tempo, mas que é rapidamente, bem rapidamente, não é uma grande aula sobre gênero. É só uma apresentação da sigla, porque às vezes pra gente é muito óbvio que é LGBT. E aí a gente vai agregando LGBT, LGBTQI, LGBTQIA+. E para algumas pessoas talvez isso não seja muito óbvio. Então, o que é isso? LGBTQIA+, Pablo Vittar. O que está acontecendo? Então eu vou um por um, para quem por acaso não saiba, que é o seguinte. LGB, lésbicas, gays, bissexuais. Esse é o grupo que diz respeito à orientação sexual, que é o quê? É para onde o desejo ou o interesse afetivo está relacionado. Não tem a ver com a identidade da pessoa, tem a ver com o rumo do desejo. T é de trans. Então, pessoas transexuais são variadas. A gente tem vários grupos dentro desse grupo maior. Acho que pessoas trans também inclui pessoas travestis. A gente pode colocar no mesmo grupo, que é um grupo bem parecido com mulheres trans, né? Inclusive, tem algumas mulheres trans que também se definem como travestis. Apesar de serem identidades diferentes, elas têm muitas semelhanças. Então, trans tem a ver com identidade de gênero. E aí a gente opõe trans a pessoas cis. Eu e Vitor somos pessoas cis.
né? Diferente de outras pessoas que são trans. E um adendo é que, às vezes, a gente imagina pessoas trans sempre partindo de um ponto e indo para o outro. Então, uma mulher trans, uma mulher que tem todos os elementos que seriam de uma mulher aceita socialmente. Existem algumas mulheres trans que são assim, que colocam os signos do feminino e tal, se identificam dessa maneira, mas também tem pessoas que fazem uma transição que não é de A para B, né? Que é um pouco mais fluida. Então, essas pessoas também estão nessa categoria. O que é de queer? Queer é uma palavra em inglês que tem algumas traduções possíveis no português. Eu acho que não cabe agora, porque seria uma discussão grande, mas é importante lembrar que queer é uma palavra que ela foi ressignificada. Ela era um pouco uma palavra de xingamento, ela tinha uma questão pejorativa. E aí ela foi ressignificada pelo movimento, e queer é um guarda-chuva. É um guarda-chuva que abarca pessoas que estão na comunidade LGBT+, e não tem propriamente uma letrinha ali dentro da sigla. O I é de intersexo. Antigamente se falava de pessoas hermafroditas, né? Então essa é uma tentativa de um nome mais contemporâneo, de pessoas que nascem com a genitália que é dúbia e que não necessariamente precisam fazer uma decisão, né? A gente tem essa visão muito binária e essas pessoas, então, são fora desse binarismo que é corpóreo mesmo. O A de assexual, que também é um espectro. Existem várias gradações, né? Tanto que a imagem que se usa é dos cinzas, né? Do preto para o branco, e aí com várias gradações de cinza para demonstrar que existem vários tipos, né? Então, pessoas que não se atraem sexualmente, mas se atraem afetivamente, ou não se atraem por nada mesmo, prefere comer um bolo e tá tudo bem. E o mais é para dar essa amplitude, né? Porque existem outros gêneros, existem outras possibilidades de orientação sexual que não cabem nessa sigla e que estão aqui expressas no mais. O mais é muito importante, eu acho, para a gente lembrar que não é só isso, apesar de serem vários grupos e da sigla ficar grande. E eu tentei explicar rápido. Pode dar uma respirada agora. Dar uma respirada. Mas acho que ficou super claro, E eu acho que é importante falar dessa sigla e falar da importância desses termos, porque o direito se constitui de nomes, de leis. Essas leis são específicas. Então, se você vai ler uma lei, é tudo muito específico. A redação dessa lei é toda muito específica. Das leis e também das decisões do STF, né? De todas essas decisões que são do campo do direito. E aí eu queria passar para você para falar dessa questão, assim, de a especificidade dos nomes e por que é importante a gente ter, sim, definições que não é para categorizar e rotular a pessoa e colocar numa caixinha, mas é para que a luta política seja possível, inclusive dentro do campo do direito. Tá. Eu acho que o direito se relaciona nisso, né, nessas questões específicas, principalmente dos termos, como a Vivi trouxe agora. Eu pedi desculpa que eu não consigo chamar ela de Viviane, eu só chamo ela de Vivi. Não... Tudo bem, né? A gente está num espaço um pouco experimental aqui. Então tá bom. Não, então, assim, por que isso é importante, né? Primeiro porque acho que o direito, ele conversa também com esse contexto histórico, né? Ele conversa com esse contexto de evolução. Os direitos surgem em momentos específicos, né? E ao longo do tempo eles vão sendo reinterpretados, ressignificados, né? Desconsiderados, né? E eventualmente atualizados. Uma questão muito significativa do direito é a sua linguagem escrita, né? Então você tem a expressão do direito ali em códigos, você tem a expressão em leis, né, em outros diplomas, em outros formatos específicos. E essa fixação traz um impacto muito grande, né, porque alterar uma lei envolve todo um processo burocrático, né, que justamente tenta evitar que a gente perca direitos de uma forma instantânea, né? Se conseguiu, se consagrou aquilo, tá, então vamos perpetuar isso por mais um tempo. Em alguma medida ele representa o posicionamento da sociedade brasileira ali naquele momento, né, através dos representantes do legislativo e etc. E é muito necessário que essa lei surja amadurecida, né, que ela tenha, e aí outra importância de outros elementos sociais, como os movimentos sociais, né, como a comunidade atuando efetivamente junto ao legislativo, próximo ao legislativo, levantando debates, levantando pautas, a pesquisa acadêmica para especificar melhor esses termos,
né, para poder aprofundar e dizer, ok, gente, cuidado, porque essa vertente que você está aplicando no direito, por exemplo, ou esse termo, ou essa leitura, pode implicar em mais discriminação ao invés de implicar em mais garantia de direitos. Né? O direito, a linguagem do direito, a gente brincou de juridiquês no começo, mas a linguagem do direito é algo engraçado, assim, é curioso, né? Porque a linguagem médica, né, eu gosto de fazer essa comparação, o prontuário médico, você não lê, eu não leio. Quem lê é o médico, é a enfermeira, né, são as pessoas que estão atuando naquele momento. E é uma linguagem técnica que precisa ser técnica. Você não pode colocar lá no prontuário, eu dei um comprimido para a pessoa. Você tem que dizer qual o miligrama, qual o medicamento e etc. E não está escrito lá, dei um comprimido. Está escrito, sei lá, hidróxido, qualquer coisa, 15 miligramas e etc. Né? O direito, ele tem essa dificuldade porque é uma linguagem super técnica, né? É uma linguagem que muitas vezes você tem o português para representar direitos que vão evoluindo ao longo do tempo. Né? Então você fala de companheira, como no caso do Gugu Liberato, né, que a gente teve há pouco tempo atrás, que ainda está acontecendo. Se você chama a Rose de viúva, é uma coisa. Se você chama ela de companheira, é outra coisa. Se você fala que é união estável, é outra coisa. Na vida prática, em alguma medida, é uma relação, mas elas implicam em direitos completamente diferentes. Né? Então, assim, muitas vezes palavras que são sinônimos, ou que podem parecer sinônimos no nosso dia a dia, no direito elas têm implicações e regimes completamente diferentes. Tá? Então, acho que essa subcategorização, né, como acho que a Vivi falou super bem, a ideia não é limitar a vida das pessoas ou rotular as pessoas em alguma medida, mas é entender quais são as necessidades daquele grupo específico, né? Como ele quer ser representado, como ele quer ser visto na sociedade. Muitas vezes grupos que ao longo do tempo já foram ocultados, né, ou apagados, ou não tiveram visibilidade específica. Então, acho que aprofundar nesses termos, aprofundar nesse debate, para que a gente possa fazer uma regulação que efetivamente venha a garantir mais direitos, né, garantir uma atuação cidadã dessas pessoas com mais amplitude na sociedade, eu acho que é o essencial. E isso entra no que a Vivi falou no começo, né, em questão de estudos culturais, e muitas vezes como a centralidade da cultura, como o Stuart Hall fala, né, como muitas vezes pela linguagem, pelo termo que você escolhe, né, pelo termo que você fixa e utiliza, você regula a sociedade em alguma medida. Né? Você regula, ela impede certas coisas, você impede que certas coisas aconteçam, ou você estimula, favorece, dá abertura para um diálogo, ou encerra um diálogo, e isso, para além de um debate entre duas pessoas, de uma conversa informal, se você está falando no modelo democrático, de representatividade de instituições, fechar um diálogo com instituição e com outra, muitas vezes é a inviabilização da vida e dos direitos de grande parte da sociedade, né? Então, acho que isso é o principal, assim, entender que o direito tem esse elemento cultural, né, que as leis são feitas por grupos específicos, né, e que muitas vezes esses grupos, assim como o juiz que julga casos pontuais, né, ele vai, ou a juíza, exatamente, ela ou ele vão julgar tudo, mas eles não têm conhecimento prático de tudo, né? Então você precisa entender que as outras pessoas agregam no seu conhecimento, atualizam os seus conhecimentos e termos para que você possa efetivamente garantir direitos numa sociedade plural como a gente tem. Né? Uhum. E eu acho que você falou da fixação, né? A lei, a nossa tradição escrita, ela precisa dessa fixação. E para a gente que estuda gênero, essa fixação não é uma tentativa de fixar as identidades, mas a gente faz pesquisa de linguagem, usando os termos e revendo os termos. A gente precisa desses termos, inclusive, para circular na comunidade científica, não só na comunidade LGBT+, mas também na comunidade científica. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, é muito importante a gente escrever um título, palavras-chave e resumos que digam para todo mundo sobre o que é aquela pesquisa. Esse é um momento importante da gente escolher
pensando em quem vai nos achar, pensando que as pessoas vão procurar por esses termos e encontrar as nossas pesquisas. Então, quando a gente fixa nesse momento, não é uma tentativa de reduzir toda a identidade de uma pessoa àquilo, mas sim da gente comunicar. Eu acho que fixar algumas palavras, elas são importantes para a gente se comunicar, inclusive entender que a língua é algo que se movimenta, é algo que não está pronto. Então, assim, na minha época de adolescente, se falava GLS. Era o termo, né, que se usava. E o movimento mudou. O movimento trocou, colocou L na frente, né, lésbicas em primeiro lugar. E isso é simbólico, porque é uma tentativa de dar mais visibilidade. E aí incluiu também as pessoas bis. E aí depois também incluiu pessoas trans. E isso é um marco de movimento que é social, político, histórico. Então essas palavras, elas importam. E aí essa tentativa de categorizar, de fixar, de maneira nenhuma uma tentativa de fixar a identidade da pessoa, né? Mas são estratégias, inclusive políticas, né? Da gente ter definições, porque tendo definições, a gente tem um campo de estudo, né? Os estudos de gênero, os estudos dos feminismos. A gente vai fixando isso e validando. Eu acho que tem muito espaço dentro da academia para a gente dialogar sobre isso, sobre como as identidades são fluidas e sobre como a sexualidade é um espectro e não é só uma cor ou outra. Mas esse é um momento que eu acho, no Brasil, muito importante para a gente fixar algumas coisas. Para a gente falar, opa, peraí, existe um campo de estudo de gênero e eu faço parte dele, existe um campo dos estudos feministas, né, que eles são, acho que, irmãos ou irmãs. A gente estuda sim, a gente tem uma organização sim, a gente tem uma sistematização, categorização, que são coisas que às vezes a gente tem um pouco de aversão, né, por ser muito cartesiano, por ser muito binário, mas esse é o momento da gente falar desses termos, e acho que a gente precisa aprender nesse momento mais, inclusive, sobre a Constituição, porque é ela que nos tem garantido os direitos, justamente porque a gente tem um Congresso conservador e reacionário, né? Então, não tem sido por lá que vem as decisões que são mais favoráveis para a comunidade LGBT, que também são favoráveis, eu acho que sempre para quem é aliado também, como você é um aliado, né? Então, interessa para você também. Isso é importante, né? Não é só a pessoa que é da comunidade LGBT+, mas também por quem é simpatizante, como se dizia na minha época, ou que a gente fala mais modernamente, como um aliado. Porque é justamente uma visão de sociedade mais democrática e mais cidadã. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Você como uma pessoa que é heterossexual, mas que se importa com isso por uma questão de cidadania, né? Claro, eu acho que eu estava discutindo isso hoje com um grupo de amigos, né? Surgiu o assunto da live e a gente começou a debater algumas questões. Justamente isso, de como a gente, como aliado, como você colocou, eu acho que é um termo super interessante, é que alguém que tenta dar visibilidade para o movimento, ou para as visões, ou para os debates, tenta se aprofundar em alguma medida, apesar de não fazer efetivamente parte, né, ou de não poder representar efetivamente aquele movimento. Mas é importante, eu acho, que essas informações cheguem no maior número de campos possíveis, né, e inclusive... eu acho que isso tem a ver com, quando você falou do Congresso, eu acho que faz super sentido, porque algumas instituições, vamos dar um passo atrás, essas questões que a gente está falando, por mais que elas sejam socialmente, né, que elas tenham avançado socialmente, que na rede ela tenha avançado na internet, né, na mídia ela tenha ganhado uma visibilidade, o tempo da mudança das instituições ele não é o tempo da mudança da rede. A rede, por exemplo, essa fusão de lives aconteceu de 3 meses para cá, né? E isso não é o tempo de mudar uma lei, tampouco de criar uma lei, tampouco de aplicar uma lei, né? E assim, não é porque o direito é lento. A gente pode questionar, efetivamente, que ele poderia ser um pouco mais rápido e etc. Mas existe todo um sistema burocrático de organização, né, que em alguma medida visa que esses direitos sejam garantidos, que precisa ser respeitado. É a mesma coisa que acontece dentro do cenário que a gente tem, da política do cancelamento, né, ou de outros processos que a gente vê no digital, que eu questionava isso desde a época da faculdade, né, sem ter o avanço que a gente tem hoje de debates. Né, mas no sentido de, o tribunal da internet é muito rápido.
né? Você cancela de um dia para o outro, você esquece que cancelou no terceiro dia e volta a seguir aquela pessoa, e consome conteúdo e depois desiste de novo e etc. Não dá, né? Muitas vezes isso implica numa perda de direito de defesa, né? Que é você dizer, pô, gente, não é isso, vocês interpretaram errado, ou essa acusação veio de uma fonte de fake news e etc. E tudo isso faz parte de um processo legal, né? Ou eu me expressei errado, que seja dentro desse contexto. A gente não consegue debater muitas vezes o porquê, né? Ou ouvir efetivamente quem participou. E a instituição, o judiciário, o legislativo, né, ele não mudou da forma como os influenciadores mudaram no YouTube. Né, não tinha e daqui a pouco tem representatividade, pô, que bacana, temos canais falando sobre questões raciais, temos canais falando sobre questões LGBTQIA+, e etc. Né, e no judiciário, até pouco tempo, para tratar desses temas, a gente tinha o Clodovil e o Jean Willis. Né, então, assim, você vai ter que debater lá na instituição tradicional com pessoas que não necessariamente entendem o movimento, né, e que não necessariamente, inclusive, estão dispostas a debater esse movimento, né, ou os avanços de direitos, mesmo que eles sejam baseados na Constituição, né, como a Vivi falou super bem, a gente tem o artigo 5º da Constituição Federal, tem outros artigos específicos, super indico que vocês olhem o artigo 5º, são vários incisos, mas é super interessante dar uma olhada ali que a liberdade de expressão. Inciso é uma subdivisão de um artigo. Você tem o caput, que é a legenda principal do artigo, e embaixo você tem ali os numerinhos romanos, que são os incisos, né, que vão falar coisas referentes ao caput, ao artigo principal. Tá? Então você tem no caput do artigo 5, todos são iguais perante a lei, e lá, se não me engano, no inciso 10, você tem liberdade de expressão. Né, ou você tem privacidade, e etc., que é um dos direitos que está elencado lá no artigo 5º. Então, eu acho que perceber isso, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade no cenário atual, principalmente com o ódio que a gente recebeu nos últimos tempos da política, a criminalização da política, a judicialização da política, e etc., né, é muito difícil perceber que a gente precisa das instituições, né, porque as instituições, em última palavra, que detêm o poder, em que, inclusive, dentro do contexto constitucional, foi o povo brasileiro que, em alguma medida, ou uma representação pequena ali do povo brasileiro, mas que, teoricamente, representa parte da nação, determinou como sendo a forma válida. Né? Então, assim, não adianta eu chegar, caso né, um casal homoafetivo chegar e dizer, não, eu vou casar, vou passar no papel e etc. Se esse direito não for garantido, legalmente, especificamente, né, você não consegue efetivar o casamento. Você junta, né, mora junto, mas o contrato de casamento, que tem um impacto significativo na sua vida de transferência de herança, né, de benefícios N de plano de saúde, contratos e outras mil questões, você não consegue efetivar. E aí, eu acho que perceber a importância das instituições é essencial, assim, principalmente dentro da democracia representativa que a gente vive no Brasil, né? E, além disso, perceber que são N fatores que estão inseridos dentro desse contexto. Por quê? Porque eu digo aqui, a lei usou um termo errado. Muito comum em debate de marco civil da internet, relacionado a questões de regulação da internet, porque avança muito rápido, né, realmente, o mercado. Então você tem um termo ali, pô, esse termo não foi feito da melhor forma possível. Vitor, qual é a melhor solução? Vamos apagar a lei, vamos mudar, vamos cancelar o marco civil da internet? Não, vamos tentar alterar esse termo. Pode ser uma solução. Qual é a solução que a gente tem antes? Levar para os juízes a interpretação correta daquele termo. Dizer, ó, esse termo não era especificamente isso. Está aqui o estudo da Viviane Garbellini, está aqui outros estudos que explicam efetivamente o que é esse termo, como ele deveria ser utilizado da melhor forma possível, como ele ressoa na academia, né? E eu acho que isso efetivamente é muitas vezes um trabalho que vai encontrar com pessoas aliadas do movimento lá na frente, né? Com pessoas que, por muitas vezes,
não leram a Milton Santos, né, ou Djamila Ribeiro, ou alguns outros autores mais densos, de uma Nancy Fraser, como a Vivi me indicou outro dia, né, mas leram a Márcia Tiburi, né, leram ali a Djamila Ribeiro, um manual pequeno, como você falou também na outra entrevista, né, um texto introdutório. Então a pessoa tem uma noção minimamente sobre o que é aquilo, né, ou sobre qual é aquele assunto, quais são aqueles termos, qual é a finalidade daquele movimento, ou daquela, de parte daquele movimento, ou da pluralidade daquele movimento. E eu acho que fica muito mais fácil dialogar, né, e encontrar esses aliados nessas instituições tradicionais, seja a universidade, que é uma instituição super tradicional, né, histórica, mas que sempre teve um posicionamento progressista, ou alguns professores com esse posicionamento, né, seja no judiciário, a gente tem vários juízes novos, não que idade seja algo necessariamente que leve a um posicionamento conservador, né, mas nós temos juízes novos e juízas novas que vivenciaram isso, né, e que vem de uma efervescência do movimento que permite uma maior diversidade, além do que podem, em alguma medida, levar isso para os tribunais, né, para os outros debates que implicam numa atualização de significados. E isso é importante, eu acho, porque a nossa vivência ela acaba impactando no nosso trabalho. Claro que a gente tenta buscar distanciamentos, então, como jornalista, se eu fazendo uma entrevista, é que essa entrevista ela é um pouco mais informal, né? Mas assim, numa entrevista um pouco mais formal, eu vou me distanciar um pouco. Tem algumas maneiras da gente ter sempre uma distância crítica em relação ao nosso trabalho, mas a gente não consegue ser neutro, não existe um neutro. Você não vai para a vivência no seu trabalho, na sua pesquisa, sendo totalmente isento, né? E eu acho que quando a gente expõe isso, então, por exemplo, uma juíza que tem ali alguma vivência de violência, de gênero, ela vai agir de acordo. Não quer dizer que ela odeia homens e que ela vai fazer leis contra homens. Fazer leis não, mas ela vai decidir coisas contra homens. Mas não, essa vivência, ela impacta de alguma forma no trabalho, e falar sobre isso é mais importante do que tentar apagar, tentar criar uma objetividade jornalística ou jurídica, como se afastasse. Por quê? Quando a gente vê o que é o neutro, o que seria o universal, é sempre o masculino. E esse masculino a gente consegue recortar assim, direitinho. É um masculino cisgênero, é um masculino heterossexual. E é um masculino que às vezes é até impossível para os próprios homens. Porque não é qualquer jeito de ser homem. É um jeito muito específico de ser homem. Uma masculinidade muito, muito específica, rigorosa, viril e violenta. Essa é a questão da virilidade, é a questão da violência. E aí eu fico pensando assim que quando a gente fala de direito e linguagem, uma das marcas importantes é isso. O nosso neutro na língua portuguesa é o masculino. Isso não é uma coincidência aleatória. Olha só, a dominação é masculina e aqui a nossa linguagem tem uma preponderância de neutro masculino. Não, essas coisas elas andam juntas. São estruturas. Então, no artigo 5º, todos, é assim, né? Todos são iguais perante a lei. O que quer dizer isso? Que todo mundo. Mas só de ser um todos masculino, né, e ele representar o que é universal, já diz muito sobre a nossa sociedade. Então, acho que esse é o momento da gente refletir sobre quem a gente é e como a gente pode estar, assim, sem querer, às vezes, querendo colocar a gente como o universal e o outro como específico, né? E aí, como mulher, eu não tenho isso em relação a gênero, mas eu posso ter enquanto a raça, né? Enquanto a etnias. Então, tipo, como o branco é o universal e o específico, que é o outro, é o negro. Então, mulheres negras são específicas. Não, né? A gente tem que tentar quebrar um pouco isso e aí pensar a linguagem tem tudo a ver, porque a gente constitui assim, de maneira escrita. Então, essas lutas linguísticas que às vezes parecem besteiras para algumas pessoas, não são, assim. São constituição da nossa cultura. E aí eu queria voltar um pouco, se você quiser falar daquela questão do direito, ele está dentro da cultura. Ele não determina a mudança da cultura, mas ele faz parte, então, dentro do circuito. Sim, eu acho que acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Vivi, né? Em alguma medida, né, esse neutro efetivamente não existe, né? No direito a gente costumava muito falar o homem médio. Se o homem médio, entendeu? Mas quem é esse homem médio, né? Tipo, é um homem de classe média, é um homem de estatura média, ou o que quer que seja nesse sentido. Né, com um posicionamento específico. É lógico que em algum momento,
né, de análise, a depender da análise que você está fazendo, essas figuras, né, de generalização, elas facilitam, elas instrumentalizam que você pense em alguma coisa específica. Né? Mas muitas vezes, problematizar essa linguagem, né, por mais que a gente possa falar que na Constituição de todos são iguais perante a lei, e a vontade legislativa era que esse todos englobassem todos os cidadãos, e não necessariamente só os homens, né, como a gente teve em momentos históricos passados, né, que o cidadão era considerado só um homem. A gente já debateu várias vezes sobre a questão das sufragistas, né, de como elas trouxeram ali o interesse, ou a vontade, a necessidade de que as mulheres participassem da vida política, e a Angela Davis questiona isso, ela diz, mulheres nesse momento eram só mulheres brancas, de classe média, burguesas e etc. Então, assim, essa percepção é super importante, né? Não, eu acho que não pelo termo em si, né? Não por dizer, não, esse termo aqui está errado, etc. Mas é lembrar que esse termo reflete um contexto histórico. Né? Que esse termo reflete. Claro, esse termo representa o Brasil de 1988, que foi quando surgiu a Constituição, pós-ditadura. Não dá para achar que a Constituição da gente surgiu do nada, das pessoas estavam lá no cafezinho e resolveram escrever um texto super bacana. Não, surgiu depois de um regime ditatorial, surgiu tentando garantir que o Estado não tivesse tanto poder a ponto de sufocar a individualidade de cada uma das pessoas. Por isso a gente tem tantos direitos fundamentais. Né? Então, eu acho que as pessoas, né, que entendem em alguma medida que o debate dos termos e da linguagem é um debate secundário, é porque desconectam esse debate da realidade. Né? Não percebem que muitas vezes um termo ou uma finalidade, a forma como ele é utilizado, ele tem a finalidade de agredir, ele tem a finalidade de reduzir as pessoas e etc. Né? E isso é um processo, né? Porque esses termos, eles surgem e o risco deles serem consolidados no direito. Né? Porque a dificuldade de alterar esses termos, né, ou de toda a vida que você lê, você tem que lembrar que ele foi reinterpretado e etc. Né, uma coisa super importante, eu acho, disso, é lembrar que o direito não se resume ao código escrito. O código escrito, a lei, né, o processo, etc., é parte disso. As decisões dos juízes, as decisões dos tribunais, que estão sempre atualizando isso, são a parte essencial do direito para você entender como é que o judiciário está interpretando aqueles termos, né, que estão lá, mas eles não necessariamente reduzem, como você falou, da questão das siglas no começo. Né, eles não tentam reduzir, eles dão um indicativo, eles dão um direcionamento, que a gente precisa retomar ele historicamente e culturalmente, né, porque, em alguma medida, Vi, eu acho que o que você falou é interessante, porque o direito ele pode mudar a cultura em alguma medida. Vou dar um exemplo prático, e eu acho que é da nossa geração, assim. Código de Trânsito, uso de cinto de segurança. A obrigatoriedade do código a obrigatoriedade do uso do cinto veio do código. Eu cansei de andar no Jeep com meus pais que o freio era o braço da minha mãe, assim, né, segura o menino, para o menino bater a cabeça. Né, e não era algo pensado, não era algo que se dizia, meu Deus, tem um cinto aqui, por que a gente não põe aqui para ficar seguro? Né, então, assim, com essa mudança, por exemplo, do código, implicou uma mudança cultural de... Eu, por exemplo, quando eu dirijo sem cinto, eu me sinto nu, parece que está faltando alguma coisa. Eu digo, meu Deus, mas por que eu estou balançando tanto nesse carro, o que está acontecendo? A mesma coisa que a gente tem com a... Eu estou trazendo exemplos super pontuais para a gente perceber efetivamente que essa relação pode existir. Né? A lei seca. A lei seca trouxe uma mudança do mercado de bares, uma mudança que foi significativa. Né? A gente muitas vezes estimulou o mercado de aplicativos para você ir e vir, etc., e não dirigir mais quando está bebendo e tal. Então é uma troca ali. Né? O direito ele tanto influencia hábitos e culturas, uma norma, uma ética social, como é influenciado por ela, ele é fruto da sua época, né? Então, e muitas vezes o que acontece com o direito é que as leis, a gente usa as leis sem perceber esse período que elas foram criadas, né? Ou a gente critica ou vangloriam a lei sem entender esse contexto no qual ela surgiu.
porque é algo também muito do digital, eu acho isso, né? Desse momento que a gente vive agora. Você não lembra qual era a interface do Instagram de 2 anos atrás, porque você não consegue acessar. É essa. Você acessa, ele atualiza e a outra sumiu. Você consegue acessar no Internet Archive, que tem as páginas antigas, ou se você entrar no YouTube e botar tipo a evolução do layout do Facebook, e aí você vai, nossa, mas era essa, eu nem lembrava mais. Né? Então, eu acho que entender isso, né, que muitas vezes essa atualização esconde, não que apaga, mas oculta um histórico, oculta uma reflexão que é necessária, traz esses termos, ou a complexidade e a importância desses termos dentro de um contexto histórico e a necessidade de atualizá-los. Porque, mais do que termos, são leis, é a garantia da nossa vida dentro da sociedade. Aqui a gente chama isso de live, mas a gente podia chamar de liberdade de expressão. Né? Então a gente lembra do direito quando algo dá errado. Se algo dá certo, a gente chama de outro nome. A gente chama de jornalismo. A gente chama de, sei lá, né, de direito de ir para a escola. E é direito de ir e vir, é liberdade de atuação profissional, é liberdade de expressão. Né? Então, eles são muitas vezes tão comuns, tão intrínsecos à nossa vida, que a gente esquece que eles existem ou acha que eles estão aí em alguma medida e não faz falta nenhuma porque eu consigo fazer tal coisa. Mas você consegue por causa do direito, você consegue por causa de um termo que foi acordado de ser escrito ali naquele momento, sabe, por um grupo de pessoas específicas. E você falou disso, assim, dos tempos serem diferentes, né? A gente tem um tempo mais acelerado hoje, inclusive com as redes, com a internet em geral, com as redes sociais digitais e tudo mais. E a gente tem um outro tempo, que é o tempo das instituições. Então, eu entendo que realmente são tempos diferentes, né? O tempo de uma pesquisa também é muito diferente, né? Eu tenho 4 anos para fazer um doutorado. É um tempo alongado. Então, tem um pouco isso de serem tempos diferentes, mas no Brasil, especificamente nesse caso, a gente tem realmente uma inércia do Congresso, né? Porque a Constituição é de 88. O que se esperava ali era que se continuasse as lutas e tal. Na Constituição de 88 teve uma forte participação de mulheres, né? O lobby do batom, mulheres que estavam ali para garantir que também os direitos das mulheres fossem levados. Mas a gente vê assim, né? Claro, tiveram vários avanços no nosso campo, mas também existe essa morosidade, existe essa dificuldade de legislar, de realmente defender, e mais do que isso, agora a gente tem um momento de ataque, né? A nossa ministra Damares, eu acho que ela é um exemplo muito significativo disso, né? Então, é legal pensar nesses tempos e pensar em como a gente pode reagir também, né? Porque não só a dificuldade de se garantir os direitos, tem também uma velocidade em destruir direitos, né? A gente está num momento em que é possível. Então, como eu falei, né, o Congresso tem essa demora, então várias decisões vieram pelo STF. Então, criminalização da homofobia, o próprio casamento entre pessoas do mesmo sexo, essas coisas, o que a gente comemora e fica um pouco assim, porque é difícil que venha do direito penal, é sempre esse impasse, né, de que quando a gente criminaliza, a gente também está em uma outra ponta, talvez colaborando com encarceramento, colaborando com políticas de punição que a gente não concorda, e também ser o STF deixa as coisas um pouco mais frágeis, né? Inclusive porque um presidente pode indicar. Então, acho que é o Celso de Mello, né, que está para sair, e que talvez o Bolsonaro indique alguém correspondente ao que ele gosta, ao que ele pensa, e isso é sempre uma ameaça. Então, a gente está num momento de reação, e aí eu queria trazer uma reação que eu acho muito positiva, que eu acho que é um tipo de ação que a gente tem que valorizar e divulgar mesmo, que é a Constituição do Orgulho, que saiu agora no dia 28 de junho, como uma comemoração ao Dia do Orgulho, né, ao mês do orgulho, feito pela OAB Diversidade, que a presidenta é a Marina Ganzaroli, uma graduada pela USP, lá pela Sanfran, que milita desde a graduação. Que teve atuações super importantes, né? Uma pessoa super importante. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Para quem não viu, o site é constituiçãodoorgulho.com.br, tem aqui página no Instagram. E a palavra que a gente queria trazer aqui é a visibilidade, né? Porque é uma Constituição, é a Constituição de 88, né, tal, mas ela está marcada com cores diferentes. Então a ideia foi levar as cores da bandeira LGBT, a bandeira
sei se eu posso falar a principal, mas é a mais conhecida, né? Que é a do arco-íris, Uhum. e jogar um pouco com essas cores. Então, cada cor simboliza um tipo de agressão, então um tipo de supressão de direitos. E esse Uhum. projeto ele foi pensado para dar visibilidade para como os direitos da comunidade LGBT são atacados. E aí, se você quiser comentar alguma coisa. Sim, eu acho que super achei interessante o projeto quando você me mandou para a gente debater inicialmente, né? Eu acho que essa análise específica, né, é importante para a gente entender quais são as principais afrontas ou quais são os direitos que são menos garantidos e que demandam mais luta e especificação dentro daquele cenário. Só trazendo o Norberto Bobbio, né, num livro dele chamado A Era dos Direitos, que ele mostra essa evolução dos direitos, ele fala um pouco do que a gente discutiu antes, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e depois a gente fala de direitos humanos, depois a gente fala no Brasil de direitos fundamentais, e etc. E perceber, eu acho que o direito dentro desse contexto histórico, né, ele avança e existem outras formas de pressionar o direito, né, que não só o processo, que não só o judiciário, a militância, né, a atuação da representatividade. Como a gente falou antes, essa atuação específica, né, da comissão da OAB, que traz uma leitura específica de uma Constituição, incentivando ali o público a dizer, ok, eu vou ler aqui quais são os artigos específicos que os meus direitos estão sendo atacados ou que os meus direitos estão sendo restringidos, né? Porque a gente sabe que a leitura da lei é uma leitura árida, uma leitura cansativa. Você não vai dizer, nossa, peraí que eu vou abrir a Constituição hoje, menino, vou ler aqui até a metade. Então, a gente mesmo, que é advogado, a gente consulta artigos específicos, né? Pessoas que geralmente atuam em concurso, que leem a legislação na íntegra, né, parando ali artigo por artigo, ou a gente lê isso uma vez específica ou duas vezes específicas. Então, eu acho que essas iniciativas, Vi, acho que elas vêm justamente no sentido de dar visibilidade, de mostrar, muitas vezes, de fugir de um debate, de um esvaziamento do debate, né, como a gente teve nessa semana, a questão da senhora falando cidadão não, né, engenheiro, para além de outras questões, né? Isso diz tanto, né? O fato de você não querer, não é que você não é só cidadão, você também é engenheiro. Você não é cidadão, você é engenheiro, como se fosse superior, né? E eu acho que entra na questão do esvaziamento do termo, né? Porque a pessoa não entende que ser cidadão está relacionado a um Estado, a um regime jurídico, a um sistema de contratos que permite que ele entre na faculdade e vire engenheiro. Né? Então, assim, muitas vezes o termo é esvaziado, né? E trazer essa retomada, trazer, dizer, gente, aí a gente entra nas questões de debate de mimimi, essas coisas, né? Não é um esvaziamento, não é um debate superficial, está aqui, é uma afronta a direitos específicos, eu estou deixando de viver a minha vida, pessoas estão morrendo por causa de orientação sexual, por causa de representação na sociedade, né? Não é um mero post, não é uma mera hashtag, não são vidas, né? São vidas que estão sendo reprimidas por termos e por coisas relacionadas a outras questões, né? Então, diga. Não, eu peguei aqui no site constituiçãodoorgulho.com.br. Eu queria falar sobre as cores, mas eu não consegui decorar, então eu vou ler. Que são assim, pegaram o vermelho, representa algo relacionado a homicídio. O amarelo, não, o alaranjado, injúria e difamação. O amarelo para violência psicológica. O verde para violência institucional. O azul, violência sexual. E o roxo para agressão. Então, eu achei muito interessante, me chamou a atenção isso, sabe? Usar como um código de cor para deixar realmente ali visível, né? As cores, elas têm essa dupla questão, né? De ser a bandeira, de ser a celebração, o orgulho, mas também da luta. Então, a luta ali, ó, marcando onde que os direitos estão sendo violados ou colocados em questão. E você falou de pessoas que estão sendo assassinadas. Um dos dados que tem aqui no site é esse, a expectativa de vida. A expectativa média do Brasil, a expectativa média de brasileiras no Brasil, 70 anos. Para uma transexual, né, travestis, mulheres trans, 35 anos. Essa é uma
se fala muito sobre esses 30, 35 anos, né? Que é uma expectativa de vida de séculos atrás, né? A gente é muito discrepante isso. Então, tem outros dados aqui também, porcentagem. É um site muito bem feito e eu acho isso muito importante, né? Porque a comunicação foi usada aqui de uma maneira para realmente dar visibilidade para que as pessoas entendam, saindo do juridiquês, né? Saindo um pouco dessa área que é tão específica. Porque eu acho que dar acesso para as pessoas é também dar mais acesso de cidadania, né? Não são os direitos que estão ali nos artigos, nos incisos. Claro, eu acho que a gente ter a noção desses direitos, né, ou ter a noção, por exemplo, de que o direito não é a única forma de combate, né, ou de tentativa de atualizar esses termos. A academia é uma área super importante, os movimentos sociais são áreas super importantes também. Né, essa disputa de significado acontece em várias esferas. E aliar essas esferas para que a gente consiga efetivar algo numa instituição que vai trazer uma mudança de paradigma em alguma medida ao longo dos tempos, é essencial. E perceber também que conseguir uma lei ou conseguir uma alteração de artigo é o começo do processo. É o final da primeira batalha. Né? Exato. O Bob fala muito disso, né? Que a gente precisa garantir os direitos, efetivar os direitos, muito mais do que demonstrar que eles têm fundamentação. Eles têm uma fundamentação. Em alguma medida, eles podem surgir de interpretações de direitos que já existem. É isso que eu tento demonstrar muito para os alunos da aula, né, nas aulas. Quando a gente fala de feminismos, a gente fala da formalidade de todos são iguais perante a lei, de uma formalidade ali que exige e que demanda essa igualdade, mas que demanda que essa igualdade seja efetivada na sociedade. No texto ela já existe, a gente precisa efetivar ela na sociedade, né? Então acho que isso é interessante, dar essa visibilidade, assim como dar espaço, e aí a importância da diversidade de pessoas nessas instituições, né, nas faculdades, nos movimentos sociais e tudo mais. Isso, e aqui o Marcel, ele comentou que muitos não entendem que... seu primo, que muitos não entendem que alguns direitos, eles existem por causa da lei. E a lei existe porque pessoas configuraram isso enquanto lei. Então, tem esse dinamismo, então tem a nossa participação e essa nossa vigilância, né? De quando os direitos estão sendo violados, como eles podem ser constituídos. O Marcel também comentou que da masculinidade tóxica, e é exatamente isso que eu estava falando, que inclusive é tóxica quase literalmente, né? Porque tem um comportamento agora, durante a pandemia, de homens não se cuidarem, justamente por estarem presos nessa masculinidade tóxica, estão se expondo mais ao vírus, estão, enfim, sofrendo mais. E o comentário da Amanda, deixa eu ver se eu li certo. A Amanda, ela comentou exatamente isso, que ela questionava por que o homem por que o homem representava o todo. E é isso, não é uma coincidência, né? O universal tem a ver com constituição de poder. Então, o homem, dominação masculina, é o universal, os outros, são específicos e tal. Vitor, a gente falou muito. Agora a gente está encaminhando para o final. Eu não sei se alguém tem algum comentário final. Eu acho que foi uma tentativa, né, da gente pegar um assunto que é grande, né, direito e movimento LGBT, e tentar trazer algumas ideias, tentar atualizar o tema. A ideia do Imediato Debate é justamente trazer temas que são das nossas pesquisas, mas de uma maneira um pouco mais aquecida. E aí como se fala esse nome? Aaron, você tá lendo aí a pergunta dele? Tô, apareceu aqui para mim também. Quer que eu responda rapidinho? 1 minuto para responder. Tá bom. Primeiro agradecer aos amigos e aos meus familiares que estão aqui também participando da live, agradecer ao Mediato pelo contato. E a pergunta do Heron, especificamente, né, eu acho que outras iniciativas têm surgido, como essa especificamente que você falou, né, Viva a Constituição do Orgulho, lives como a do Mediato, né, lives como outras que têm surgido, tentam aproximar o direito da população, tentam tornar isso uma forma mais palpável e mais didática, né, de se chegar a ter esse conhecimento. Porque é um conhecimento que é essencial para todos nós, mas que também a gente precisa entendê-lo minimamente para poder exercer. A gente exerce muitas vezes sem entender, mas que compreendê-lo melhor é uma forma de torná-lo mais eficiente.
Então, acho que por isso a saída da academia para as redes, como a gente tem visto agora na pandemia, né, ou a iniciativa de profissionais criando manuais e coisas mais pontuais, está inserido dentro desse contexto e é essencial para que a gente tenha uma democracia melhor e mais efetiva, mais plural, não sofrendo ataques como a gente vem sofrendo hoje, né, e restrições, que ataques sempre existiram. Né, na verdade, que a gente consiga efetivamente na história manter essa evolução ou manter essa ampliação e garantia de direitos. Mais uma vez, muito obrigado, e é isso. Eu quero agradecer, Marcel e a Amanda, pelos comentários, agradecer a presença dos membros do Midiato e da minha tia querida, e dizer que é isso. Eu acho que esse é o momento da gente falar, sim, sobre claro, a baixa expectativa de vida, os índices de homicídio, mas também sobre o que tem sido feito e de como que a gente pode apoiar projetos como esse. Então fica aí a dica, constituiçãodorgulho.com.br. Indico também o Instagram da Marina Ganzaroli, que é uma mulher que eu admiro muito. Inclusive já fiz uma apresentação lá ao lado dela. E obrigada, gente. Eu acho que agora a gente já encerra, né? Antes que o Instagram derrube a gente. Tá bom. Obrigado, queridos. Um prazer. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Espero que você volte. De repente, no segundo semestre, com o Midiato Entrevista, para a gente saber mais sobre o que você pesquisa. Com certeza, pode deixar. Gente, muito obrigada aí pelos comentários, muitos corações e arco-íris para celebrar o nosso orgulho. Eu estou com um coração aqui. Olha que sim. E lembrando que essa questão LGBT para a gente não é só uma editoria, mas sim algo... uma questão da diversidade como um todo, assim, né? Não só como algo específico, mas como um valor. Não uma editoria, mas um valor. Então é isso, gente. Obrigada de novo. E a gente vai se falando. Tchau.